Tu acha que, tipo, quando eu me virei pai, eu olhei pra trás e Aí pensei... viu que eu não tinha passado perrengue nenhum. Não. Aí você fala assim, caralho, eu fiz muita merda. Tomara que meu filho não faça essas merdas, porque, sei lá, tipo, você falou perrengue de adolescente ali, quando a gente começa a beber. Meu Quando Deus. a gente começa a beber, primeiro a gente faz umas coisas meio malucas. Eu lembro que uma vez eu tava no alto de um prédio, que era uma laje, a festinha, eu já tava bêbado e vomitando de álcool pela laje, assim, sentado num lugar prestes a cair, sabe? E um amigo meu, bêbado também, falou, pô, vou ajudar o BNA. Aí sentou do meu lado e ficou com a mão assim. Tipo, se você cair, eu te seguro, brother. Pode vomitar, sabe? E, tipo, por acaso não morri. Eu fico imaginando, caralho, tomara que meu filho não faça essas porras, sabe? Porque eu, seus filhos, eu não sei. Os seus filhos, São malucos. O primeiro porra que eu tomei na minha vida, eu tava com a minha mãe. Oi? Tava com a minha mãe, Você tava tem uma com um relação, ex-namorado. né, muito... Porque era Sua mãe tava naquela viagem da Diamantina também? Não. Eu nunca fui de bebê, já fui uma adolescente bem, assim, bem caretona. Bem Carolinha. Bem Carolinha. eu não posso dizer o Eu mesmo. tive essa época, tá? De dizer que eu ia ser freira. Quê? Menina, como as coisas mudam, né? Faltando 11 minutos pra... Você me joga essa? Tive essa época. Quem vai pegar a próxima pauta também, né? Já tem Já pensa nisso. Alguém já pensou em ser freira? Vai ser a próxima. Tive. Minha mãe falou... Quando eu desisti, minha mãe falou... Não, mas graças a talvez Deus, porque fiquei com você medo. viu mudança de hábito. Não, porque eu era da igreja mesmo. Quer ser freira que ser cantora, na Não, verdade. porque eu era da igreja mesmo. Era da igreja, mas queria ser uma freira, tipo... Não, queria secreta, ser freira, tipo, freira. Freira ninja, que tem essa Queria série. ser freira. Já viu essa série? Freira ninja? Não, Freira não. ninja. Mas hoje gosta de ajoelhar. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Uma boa noite. Não, eu acho que Diamantina, por acaso, não sei, virou um tema dessa conversa. Então, tem alguns... Não, calma. Deixa eu só falar. A primeira vez que eu fiquei bêbada. Quem me segurou, assim, Foi eu passando Deus. muito mal. Porque o que acontece? Era Foi a festa diabo. de estreia da primeira peça que eu fiz, de uma peça. E aí, a gente que vendia, a gente era responsável por toda a produção da festa. Tipo então, hoje em dia. éramos nós, do elenco, que ficávamos no bar. E aí, o cara, o menino do elenco, fingia que pegava a ficha. E a você gente, bebendo. e era aquele vinho, assim... Sim. Rau, Aquele sabe? que tem 5 Aquele. litros. Do bambuzão de 5 litros. Açucarado. Sangue de boi, Chama... Olho Aí de eu boi. comecei a sangue de boi, sangue de boi. beber. Vai até sabor pêssego. E eu fiquei muito louca, sem perceber. Chegou esse meu ex-namorado, encostou-se, parou na minha frente. Na época, namorado. Na época, namorado. Encostou na minha frente. Graças a Deus é meu ex, porque ele foi podre nesse dia. Porque aí ele foi, parou, me olhou e falou: "Você tá bêbada?" E eu, não! E ele fazia assim. Em uma palavra ela conseguiu Não, entender. ele fazia assim na minha frente, ó. Vum. Aí eu falei, vamos no banheiro. Aí eu, na fila do banheiro, abri o mar. Porque aí as Abriu o pessoas... mar vermelho. Porque tava todo mundo na fila pra ir pro banheiro. Eu vomitei no pé de todo mundo. Ai, Sabe o que ele Ou seja, fez? vomitaram na sua bolsa por causa e efeito na sua vida. Exatamente. Mas Um sabe cara o que que ele tava ali fez? falou, Não, mas foi eu vou primeiro pra a bolsa. Diamantina. Foi primeiro foi a bolsa. Foi carro. E o que aconteceu? Esse meu namorado simplesmente saiu, foi lá chamar minha mãe e falou: vai lá cuidar da sua filha que tá bêbada lá. Olha isso. Ai, eu babaca. nunca tinha... Sacanagem. Babaca. Aí a minha mãe foi lá. E aí minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, mãe, eu te amo demais. Ela sabia que, assim, era uma situação, que era... Sabe, não era nada demais. Eu bebi demais ali. É isso. Tá aprendendo. Foi comigo a beber, num né? cantinho, me segurando, e eu vomitando todo o vinho que eu... Dracarys. E falando, mãe, desculpa. Ai, E ela, vai, não tadinha. tem problema. E... Pô, maneiro, tua mãe. Não, minha mãe é maravilhosa. Minha mãe... Nossa, minha mãe, ela, juro pra você, ela pagou todos os pecados dela na minha adolescência. Sim. Todos. Eu fui uma adolescente muito Talvez problemática. até a mais, até, né? Eu Ela acho que pagou ela mais nem com fez certeza. tanta Ela nem coisa. fez tanta coisa. É? Eu era...
terrível. Caralho, olha que Era? doideira, terrível. cara. Não, eu Eu não, acho que não é ter sou, não. medo de vocês, cara. Eu era É. terrível na minha adolescência. Terrível demais, assim. E minha mãe tem um jeito que, tipo, se eu fizer alguma merda, ela primeiro vai bater em mim e depois vai pensar como é que eu tô, entendeu? Tipo, Aham. cheguei em casa com os dentes já quebrados. Esse sabe. daqui da frente eu não tenho. Foi sua mãe? Não, foi minha mãe. Ai, que susto. Mas, tipo assim, Caralho. cheguei em casa com os dentes quebrados. Primeira coisa, filha da puta! Como é que você quebrou essa merda nesse dente? Quando a própria mãe chama de filha da puta. É, e já era, entendeu?